Let's go! Bora, bora. Vamos começar a leitura. Vamos ler hoje de 1 Samuel do capítulo 11 ao 14. Vamos também orar, né? Senhor nosso Deus Pai, te pedindo a Deus abençoe nessa leitura. Peço a Deus que nos dê sabedoria, para que possamos entender a sua palavra, para que possamos levá-la para o nosso coração, para que possamos crescer, Pai. Te agradeço, Deus, por tudo que você tem feito na nossa vida, pela noite de sono. Te agradeço, Deus, por cada vitória que o Senhor tem nos dado, por todas as lutas, por todas as coisas que você tem feito para que possamos crescer, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. É isso, bora ler. É o plano. Aqui é o link. 1 Samuel, capítulos 11. Saul derrota os amonitas. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes de Gileade. Mas os habitantes de Jabes exclamaram: faça um tratado conosco, e o serviremos. Então Naás disse: está bem, mas só com uma condição: arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todos o Israel. As autoridades de Jabes pediram: dei-nos 7 dias para que enviemos mensageiro a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação em Jabes Gileade. Todos choraram em alta voz quando Saul voltou à cidade, trazendo seus bois do campo. Perguntou: o que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel, com o seguinte aviso: Isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a servir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear com de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes Gileade, com o seguinte aviso: salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram a seus inimigos: amanhã nós entregaremos a vocês e poderão Amanhã nós entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes do amanhecer, Saul chegou com o seu exército dividido em 3 destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa e na hora mais quente do dia já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Caraca! Então o povo disse a Samuel: onde estão aqueles que perguntaram por que Saul deveria nos governar? Tragam esses homens aqui e os mataremos. Saul, porém, respondeu: ninguém será morto hoje, pois nesse dia o Senhor livrou Israel. Então Samuel disse ao povo: venham,
vamos todos a Gilgal renovar o compromisso do reino. Então todos foram a Gilgal e numa cerimônia solene diante do Senhor proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz e Saul e todos os israelitas muito se alegraram. 12. O discurso de despedida de Samuel. Então Samuel falou com todo Israel. Fiz o que pediram, e lhes dei um rei. Agora ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Estive a serviço como seu líder desde minha juventude até hoje. Aqui estou, aqui estou, testemunhe contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Diga-me, e farei restituição se cometi alguma injustiça. Eles responderam: O Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu, e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: Hoje o Senhor, hoje o Senhor e o rei que estão. Peraí. Então Samuel declarou: Hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que minhas mãos estão limpas. Eles responderam: Sim, eles são testemunhas. E Samuel continuou: Foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou seus antepassados da terra do Egito. Agora fiquem aqui diante do Senhor enquanto eu os confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e por seus antepassados. Quando Israel estava no Egito, meu áudio está saindo, tá? Deixa eu ver. Geralmente às vezes falha. Ah, tá saindo, beleza. Bora. Quando Israel estava no Egito, e seus antepassados clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirá-los de lá e trazê-los a esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus. Por isso ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Azor, e também aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Então clamaram novamente ao Senhor e disseram: Pecamos quando abandonamos o Senhor e servimos as imagens de Baal e de Astarote. Agora, se nos livrares de nossos inimigos, serviremos somente a ti. O Senhor enviou Gideão, Bedã, Jefté e Samuel para livrá-los, e vocês viveram em segurança. No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor, seu Deus, já fosse seu rei. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor os atendeu. Agora, se temerem e servirem ao Senhor, derem ouvidos à sua voz, e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês como o seu rei mostra... tanto vocês como o seu rei mostrarão que reconhece que o Senhor é seu Deus. Mas se vocês se esquecerem, mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez a seus antepassados. Agora fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem, vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita de trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva forte hoje. Assim, vocês reconhecerão quão grande foi sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei.
Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Disseram a Samuel: Ore ao Senhor, seu Deus, em favor de seus servos, ou morreremos, pois todas as nossas faltas, pois a todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir um rei. Não tenho medo, disse Samuel. Certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desvie dele para adorar deuses sem valor, que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará seu povo, por isso traria, pois isso traria desonra para seu grande nome, pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirva a Ele fielmente, de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. Mas se continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos. Guerra constante contra os filisteus. Saul tinha 30 anos, quando se tornou rei, e reinou 42 anos. No caso, ele reinou até os 62, né? Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Miquimás e à região montanhosa de Betel. Outros 1.000 foram com Jonatas, seu filho Saul. Jonatas, filho de Saul, para Gibeá, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: Ouçam bem, hebreus. E todo o Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais que nunca. Então os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra e 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros como os grãos da areia da praia. Peraí. Como os grãos de areia na praia. Acamparam em Miquimás, a leste de Aven. Os homens de Israel se viram em apuros, e como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, em rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Samuel surpreende Saul. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com eles tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 6 dias, conforme Samuel o havia instruído. Mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: Tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo. Mas Samuel disse: O que você fez? Saul respondeu: Vi que meus homens estavam debandando, e que o Senhor não chegou no prazo
que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquimás, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. A desvantagem militar de Israel. Então Samuel partiu de Gilgal e subiu a Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, viu que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas e os soldados que estavam com eles ficaram em Gebá, na terra de Benjamim. Os filisteus acamparam em Miquemás. Três grupos de ataque deixaram o acampamento filisteus. Foi um, um foi para o norte, em direção a Ofrá, na região de Sual, outro foi para o oeste, a Bet-Horon, e o terceiro rumou para a fronteira acima do Vale de Zeboim, na direção do deserto. Naqueles dias, não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinham de levá-los a um ferreiro filisteu. O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata, e para afiar um machado, uma foice ou uma ponta de ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Nesse meio tempo, os filisteus mandaram um destacamento para o desfiladeiro de Miquimás. O plano audacioso de Jonatas. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: Venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de Romas, em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Aias, o sacerdote, que levava o colete sacerdotal. Aias era filho de Aitube, irmão de Aicabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento para chegar ao destacamento dos filisteus. Teve de passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozez e o outro Sené. Um ficava ao norte, de frente para Miquimás, e o outro ao sul, de frente para Gebá. Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos.
Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro, e eu o seguirei para onde o que o Senhor for. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será sinal que o Senhor os entre... Será sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram: Venham! Os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui, e nós lhes daremos uma lição. Venham, suba logo atrás de mim, disse Jonatas a seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele seu escudeiro os matava. Mataram no total de cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante houve um terremoto e todos se encheram de terror. Israel derrota os filisteus. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo: façam a chamada e verifique quem está faltando. Quando fizeram a chamada e descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali, então Saul gritou para Aias: traga o colete sacerdotal, pois naquele tempo Aias usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentaram. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda a parte. Até os hebreus que antes haviam desertado para o lado dos filisteus, até os hebreus que antes haviam desertado para o lado dos filisteus, se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e aos restantes dos israelitas. Quando os homens de Israel, que havia se escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou até além de Bet-Aven. O juramento insensato de Saul. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto esse juramento. Maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente de meus inimigos. Por isso ninguém comeu nada o dia todo, embora tivesse encontrado favos de mel no chão dos bosques, favo de mel no chão do bosque, não se atreveram a provar do mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jonas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta de uma vara num favo e comeu o mel. E depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um dos soldados lhe disse: seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito. Por isso, todos estão exaustos.
Meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonatas. Vejam como eu recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imaginem quantos filisteus mais teríamos matado. Os israelitas perseguiram e mataram os filisteus o dia todo, desde Miquimás até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite tomaram apressadamente os espólios de batalha, mataram ovelhas, bois e bezerros, e comeram a carne com sangue. Nossa, velho. Eles estavam com muita fome, né, velho? Alguém foi dizer a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procure uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois saiam entre os soldados e digam-lhes: Tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixem o sangue escorrer antes de comer. Não peque contra o Senhor, comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, os soldados levaram os animais e os abateram ali. Então Saul construiu o altar para o Senhor. Foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois Saul disse: Vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até o último deles. Seus homens responderam: Seus homens responderam: Faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse: Primeiro vamos consultar Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu nada. Peraí. Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saul ordenou todos os comandantes do exército: Apresentem-se a mim. Descubram como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja meu filho Jontas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo o Israel: Jontas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão ali. Meus homens responderam: Façam o que o rei achar melhor. Em seguida, Saul orou ao Senhor: Ó Senhor, o Deus de Israel, mostra-nos quem é culpado e quem é inocente. Por sorteio, Jontas e Saul foram escolhidos como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Saul disse: Façam outro sorteio entre mim e Jontas. E Jontas foi escolhido como o culpado. Diga-me o que você, o, diga-me o que você fez, ordenou Saul. Provei um pouco de mel, confessou Jontas. Foi apenas uma pequena porção na ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: Sim, Jontas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou essa grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça dele. Pois Deus, pois hoje Deus hoje, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para sua terra. As vitórias militares de Saul. Depois que Saul havia se firmado como rei, Israel lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para qualquer lado que se voltava era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos os que haviam saqueado.
livrando Israel de todos que o haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jon, os filhos de Saul eram Jontas, Isbonete e Malquissua. Também tinha duas filhas, Me, não, Meirabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoá, filha de Aimaas. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram fer- os israelitas lutaram ferre- ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo o convocava para seu exército. E é isso, até era o 14, né? Do 11 ao 14, então terminamos por hoje. Deus abençoe vocês. Valeu, tamo junto. É nóis.